Maravilha, maravilha. Estamos de volta para o último bloco aqui do nosso Abrindo o Jogo nessa sexta-feira. Triste para todos nós aqui da Rede Catedral. Perdemos o nosso colega e grande amigo, aqui no nosso caso, do Abrindo o Jogo, o Eduardo Cândido, nosso Du, câmera, e essa faixa preta que está aí na sua televisão é homenagem a ele, né? Um luto pelo Eduardo Cândido, que nos deixou vítima mais uma da Covid-19. Tá certo, pessoal? Vamos orar aí pela família, né? Pela esposa e pela filhinha do Du também, que ficou aqui. A gente sabe que, enfim, a gente nunca está preparado para nada disso, é uma dor muito grande. Vamos trazer aqui agora o Cruzeiro, para conversar aqui a respeito do Cruzeiro, neste clássico com o Atlético. O Cruzeiro vem com a volta do Manuel, né? Aí para a zaga, o garoto Everton foi muito bem, né? Contra o Coimbra, mas o Manuel é um dos líderes do time. Aliás, ele e Fábio Sobe são os únicos que jogaram o clássico, né? Atlético e Cruzeiro. São os únicos três que atuaram no clássico Atlético e Cruzeiro. Então, o Manuel, uma figura importante hoje. Paulo, tem o Marcelo Moreno também, né? Mas o Marcelo Moreno é reserva, mas tem o Marcelo Moreno bem lembrado, também. Bem lembrado. E também, assim, o Manuel, ele... Eu até agora não entendi esse posicionamento aí da diretoria do Cruzeiro. Não sentou, não conversou, não renovou, não falou se quer renovar, se não quer renovar. Para mim, mostra que não vai renovar. Mas eu posso estar enganado, né? Podem sentar daqui a pouquinho ali, porque o contrato dele está encerrando e ele já pode até, inclusive, assinar com uma outra equipe. Existem algumas equipes aí sondando o Manuel. Atlético Goianiense, o pessoal do Sul também chegou a dar uma sondada lá, o pessoal do Grêmio, do Inter, enfim. Informação até do Sulimar Silva na Rádio Confidência. E, Toscano, o Manuel voltando, né? É uma segurança a mais para você ali atrás. Cruzeiro, amanhã é o clássico da melhor defesa, Cruzeiro, contra o melhor ataque, Atlético, né, Toscano? Pois é, mas o fato de ser a melhor defesa, para o Cruzeiro especificamente, não sei se é assim exatamente um trunfo. Passa muito também pelo nível dos adversários que ele enfrentou, à exceção do América. Agora, o Manuel é, sim, um reforço. Agora, por isso, eu fico, às vezes, impressionado com o Manuel, que é um grande jogador, mas, por exemplo, no jogo contra o Boa, no domingo passado, o Manuel, não sei se sob o efeito do calor, ele entrava em alguns lances numa displicência, algo assim surpreendente. Agora, é um clássico, né? Você entra num outro... você entra no 220, né? Que é um reforço, e é um dos pontos fortes do Cruzeiro, ele e Ramon. Então, para um clássico, é um retorno muito bem-vindo. Tosca, eu quero saber de você e do Pedro na sequência, uma pergunta que eu ia fazer para os dois. O Vinícius Andrade, outro dia aqui no Abrindo o Jogo, disse o seguinte: esse clássico aí para o Atlético ele só tem a perder, porque se ele ganha, não fez mais com a obrigação, se ele empata, a torcida fica decepcionada, se ele perde, é um vexame gigantesco para o torcedor, né? Para o torcedor do Atlético. Você vê dessa maneira também? O Cruzeiro vai entrar aí como um franco atirador? Isso pode ser bom para o Cruzeiro? Eu só não concordo com o Vinícius aí no gigantesco, que se o Cruzeiro, se ele perder para o Cruzeiro, vai ser uma vergonha gigantesca. Não, porque aí tem a história do clássico. Está falando para o torcedor, o Atlético... né? Para o torcedor do Atlético, sim, no caso. Entendi. Eu só acho que, inclusive, que se o Cruzeiro vencer, vai vencer por um placar apertado. Agora, no mais, eu concordo com o Vinícius. A obrigação é toda do Atlético. Mas peraí, o Cruzeiro não tem obrigação pela rivalidade? Tem. Gente, mas eu vou voltar ao que eu falei no início do programa. O futebol tem uma certa lógica. E o Atlético hoje, gostem os cruzeirenses ou não, o Atlético hoje é muito melhor que o Cruzeiro. E aí, Pedro, você também acha que o Atlético só tem a perder nesse clássico? Eu concordo com o Vinícius, mas também faço a ressalva que o Toscano fez. Eu acho que tem a rivalidade, querendo ou não é nenhum absurdo o Cruzeiro ganhar do Atlético. Já vimos times piores do Atlético e do Cruzeiro vencerem o clássico. Tá certo que a diferença de nível neste momento é muito maior. Acho que eu tenho 32 anos, eu nunca vi uma diferença de nível tão alta entre o time do Atlético e do Cruzeiro no papel. Jogadores como o Manuel, como o Sobis, podem fazer a diferença. São jogos bons para esses tipos de jogadores, porque eles conhecem, sabem o que funciona na rivalidade. Mas é aquela coisa, o Atlético tem muito a perder, sim. É um jogo que, se fosse um técnico pressionado, poderia perder cargo. É um jogo que, se tivesse jogador na Berlinda, o cara poderia pegar o passaporte dele e ir embora do Atlético.
Enfim, é um jogo muito perigoso para determinadas pessoas, para o Atlético como um todo, sim, e para determinados jogadores questionados. Por exemplo, um lateral, um volante, alguém que esteja questionado no Atlético, se entregar um gol, se jogar mal, vai cair na boca da torcida do Atlético. Vamos trazer o Felipe Augusto, está na ponta da agulha aí para falar com a gente. Foi um dos que entrou no jogo contra o Coimbra, né? Ele e o Potker, e decidiram o jogo a favor do Cruzeiro. Marcou o seu golzinho lá no finalzinho do jogo. Fala aí, Felipe Augusto, ele está falando sobre o clássico. Ele que é mineiro de Valadares, começou na base do Galo, passou pelo América, está no Cruzeiro. Conhece bem o clássico, Felipe Augusto, aí vamos ver. Expectativa grande, a gente sabe que um clássico é um jogo diferente, né? A gente tem que dar tudo nosso e um pouco mais ainda, né? E então a expectativa é alta, é se preparar esses dias aí para a gente dar sequência no nossos bons resultados. Na verdade, é igual ele falou, é meu primeiro clássico, mas como eu sou mineiro, eu pude crescer vendo essa rivalidade e sei da importância que é vencer um clássico, sei do quão importante é entrar ligado, disputando todas as bolas, tentando ganhar todas as divididas. Então a gente vai se preparar bastante, vai se concentrar para dar o nosso melhor e tentar sair vitorioso, que a gente sabe que vencer um clássico é muito importante para a sequência do trabalho. Esse Felipe Augusto, a gente tem um tempinho ainda aqui, Toscano, a gente falou da formação do Atlético, em especial do meio-campo ali, por causa do Tietê, que foi apresentado e tal. E o Cruzeiro? Você espera o Cruzeiro o quê? Com a formação que vem tendo, com 2 volantes e um meia, ele pode armar alguma coisa com 3 volantes, quem sabe o Rômulo aparecendo como titular aí no meio-campo? Eu acredito que até por coerência ele deve manter a base que jogou contra Boa e contra Coimbra. Com a volta do Manuel, acho que o Rômulo, se tiver condição física, entrando logo de cara, e eu ainda mantenho William Potker e Felipe Augusto como reservas. Aliás, o William Potker não tem jeito de devolver para o Inter, não. Tá aí, William Potker. E você, meu caro Pedro Rocha? Você tá rindo aí? Você também tá querendo devolver o Potker para o Inter? Não. Eu acho que o Potker ainda pode ser útil, sim, mas eu acho que seria bom o Cruzeiro entrar com 3 volantes. Acho que o Rômulo deu um toque de bola diferenciado. O Matheus Barbosa é um jogador que boa parte da torcida está questionando ainda. Tal, ele não é volante, mas eu acho... ele é meio campista. Ele não é volante, ele é meio campista. Também, né? Ele faz o box-to-box que o Felipe Conceição disse, né? Esse termo agora está virando modinha, mas enfim, o Felipe disse que ele faz isso, enfim. Eu acho que dá para jogar com 3 volantes, sim, com 3 homens do meio de campo. Acredito que o Sobis às vezes pode ajudar mais na construção de jogo, e aí eu acredito que pode ser um jogo muito bom para o Bruno José, que é um jogador que está com o gol dele maduro, e o Ayrton não jogou bem. Talvez eu tiraria o Ayrton, ou viria com o Potker, ou viria com alguém mais de área, como o Moreno, justamente para segurar a zaga do Atlético. Eu faria uma mudança, mas nesse sentido, eu mudaria um pouco a cara do time. Os 2 times que tiveram êxito contra o Atlético, a Caldense venceu, e o Pouso Alegre eu considero que foi um êxito porque incomodou o Atlético no jogo, né? Foi 1-0 e chegou a incomodar. Esses 2 times congestionaram o meio ali, uma linha de 4, uma de 5 e deixou só um centroavante ali entre os zagueiros, né? Foram os times que tiveram mais êxito. Às vezes o Cruzeiro vai fazer isso também, né? Mesmo com atacantes, dar uma congestionada, baixar as linhas para congestionar ali o meio campo, atrapalhar a armação do Atlético para, quem sabe, surpreender no contra-ataque, né? Bom, então Atlético Cruzeiro às 4 da tarde, estarei nessa lá na Rádio Inconfidência, a partir das 13h30 no AM 880, você pode acompanhar com a gente a transmissão do grande clássico centenário de 240 dentro da Era Mineirão. Convido todos vocês a participarem. E domingo tem o meio de campo também, com o Pedro Rocha. Esse está aí na telinha, vai apresentar o meio de campo. Saiu o grupo do Galo aqui, hein? Grupo H. Valeu, Mari. Acabou de mandar aqui pra gente. Atlético, Cerro Porteño, América de Cali e Deportivo Laguaira. Atlético, Cerro Porteño, América de Cali e Deportivo Laguaira. Deu tempo até de dar o grupo da Copa Libertadores do Atlético para finalizar. Toscano, muito obrigado mais uma vez aí pela participação aqui nessa sexta-feira conosco abrindo o jogo. Pedro Rocha também, nosso companheiro aí também. Tem o meio de campo, então, domingo às 9 da noite na apresentação dele, o Pedro Rocha. E a gente fica agora com mais uma homenagem, e isso é muito pouco, perto que ele foi pra gente, ao nosso grande Eduardo Cândido Lemos, o nosso Du, câmera que se foi vítima da Covid-19. Du, muito obrigado, que Deus te abençoe e
que os seus tenham conforto também nas mãos do Senhor. Obrigado, gente. Fica com Deus e com essa homenagem que todos nós fizemos aí, em especial a Mari e o Tiago pro Du. Grande abraço. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Descanse em paz, Du.